Olá, eu sou a mestranda Manuela Monda Jorge, minha orientadora é a professora Daniela Godoy Kemper e hoje vou apresentar o meu trabalho com o tema Acromegalia felina, revisão de literatura. As palavras-chave são diabetes, hipófise e hormônio. Então, eu inicio falando sobre a palavra acromegalia. Então, acron é extremidades e mega é grande. Então, são grandes extremidades. Esse nome se dá porque a acromegalia é uma doença causada pelo excesso do hormônio de crescimento e ela gera sinais como organomegalia, aumento do tamanho das patas, além de outros sinais. Então, ocorre uma produção desregulada do hormônio de crescimento devido a um adenoma hipofisário, um tumor na hipófise. Então, causa esse excesso de GH e também do fator de crescimento semelhante à insulina. A acromegalia, ela apresenta ações catabólicas, dentre elas a lipólise, e daí vai ter um excesso de hormônio de crescimento, causando hiperglicemia e, consequentemente, uma hiperinsulinemia. Devido a isso, pela ação antagonista do hormônio de crescimento à insulina, os gatos com acromegalia normalmente eles são diagnosticados com diabetes mellitus devido a essa ação diabetogênica do hormônio de crescimento. Então, o objetivo desse trabalho é realizar uma revisão de literatura sobre o tema acromegalia felina, visto que ela é uma doença relativamente nova, porque o seu primeiro caso foi relatado em 1976 e ela é considerada rara, tendo poucos estudos e poucos relatos sobre a doença. Então, uma revisão sobre a doença. A grande maioria dos casos possui predisposição para gatos machos, com idade média de 10 anos, e ela não possui predisposição racial. Os animais normalmente apresentam ganho de peso exagerado, mesmo sem aumentar a ingestão de alimento, alterações cardíacas como sopros, organomegalia e também uma insulinoresistência associada aos sinais clínicos de diabetes mellitus. Aqui eu coloquei uma foto de um relato de caso de um gatinho apresentando uma proliferação gengival. Pode ver que aqui ele está apresentando uma maior proliferação e normalmente eles ficam prognatas. O diagnóstico da acromegalia é feito com base na anamnese, sinais clínicos e os exames complementares, principalmente o teste de dosagem do fator de crescimento semelhante à insulina, sendo ele o teste de predileção para diagnóstico da acromegalia. O tratamento ele é complexo e muitas vezes ele é desaconselhado porque é um tratamento radical e só feito em grandes centros, porque o tratamento se dá na hipofisectomia. Então, sobre a discussão do artigo, grande maioria dos casos relatados condiz com a literatura, sendo eles gatos de média idade a idosos, machos e sem predileção racial. A literatura ela afirma que os animais são diagnosticados com diabetes mellitus e, ao tratar essa causa base, se diagnostica a acromegalia. Então, ela é considerada um achado. E devido ao seu difícil diagnóstico, normalmente a acromegalia ela é subdiagnosticada, como observado nos demais estudos. Então, por se tratar a diabetes e o animal apresentar uma melhora do quadro, normalmente não se investiga mais e não se descobre uma acromegalia junto com a diabetes mellitus. Então, como conclusão, a acromegalia felina é uma doença rara, mas a mesma precisa de mais estudos, mais exames complementares para concluir seu diagnóstico e deixar de ser uma doença subnotificada. É por isso que a gente precisa avaliar os animais com diabetes para ver uma possível acromegalia. Aqui são algumas das referências que eu usei. Muito obrigada.